a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu tenho e eu posso. Capricha. Hoje eu serei tocado. Aleluia. Glória a Deus. A paz do Senhor, amém? Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo de número 18. Pode deixar aberto aí, pode sentar. Evangelho de Lucas, capítulo 18. Deus vai falar conosco através dessa palavra. A parábola da viúva persistente. Vamos ver o que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Querido, para que a gente venha ter um relacionamento, a gente precisa de contato, conhecer uma pessoa. Para estabelecer um relacionamento com uma pessoa, a gente precisa conhecê-la. A gente precisa de uma intimidade para a gente estabelecer um relacionamento. E nessa noite, Deus ele quer restabelecer na nossa vida. Ele quer religar novamente uma conexão com o Pai. Quantos aqui tem internet em casa? Aí você está em casa assistindo lá Netflix, assistindo Prime Video. Aí, de repente, aquela internet cai. Como é que você fica? O pastor precisa fazer a transmissão online, aí a internet cai. Aí como que você fica quando a internet cai? Chateado, não fica? Assim o pai também fica, quando ele perde a conexão com o filho. Assim que o pai se sente, quando ele não tem mais aquela intimidade com o filho. Nessa noite, Deus, ele quer levar o seu povo a um nível de intimidade maior. Glorificamos o nome do Senhor, porque esse corredor voltou, querido. Você pode glorificar o nome do Senhor por causa desse corredor? Porque a tua família vai entrar por esse corredor. Os teus filhos passarão aí. Glória ao Senhor. Diz a palavra do Senhor que quando Esdras pega a carta, a lei, para ler, o povo se levanta. Nós vamos ler agora o texto da palavra do Senhor. Se coloque de pé em reverência à palavra, não a mim, porque assim nos instrui a palavra do Senhor. Evangelho de São Lucas, capítulo de número 18, do 1 ao 9. Então Jesus contou aos seus discípulos que eles deviam orar. E Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente. Repita mais uma vez, que se dirigia e a ele suplicando, disse: faze-me justiça contra os meus adversários.
Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele fará justiça, e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra. Amém? Podeis sentar em nome de Jesus. O que Deus quer falar conosco nessa noite? Ele quer estabelecer novamente com o seu povo uma conexão. Ele quer restabelecer uma conexão com o seu povo nessa noite. Como eu estava falando na minha introdução aqui, quando a internet cai ou que você está fazendo alguma coisa, você fica chateado, fica triste. E ali naquele momento tão bom que de repente você está no final de semana assistindo um filme, não vou reunir a família no sofá, assistir um filme e de repente cai a conexão da internet. Aí fica aquela bolinha no meio da tela da TV assim, ó. Aí você fica irado. Senhor, que volta logo a conexão. Deus, Ele quer nos levar a esse nível nessa noite. Um nível de conexão com o Pai. Aquela mulher ali, ela insistiu. Ela insistiu porque ela tinha um objetivo. Deus está falando comigo e contigo nessa noite. Nós temos um objetivo. É preciso gritar, querido. É preciso espernear na presença do Pai. É preciso se lançar na presença dEle. É preciso se colocar diante dEle. Aquela mulher ali foi até aquele juiz e gritava: faze-me justiça. E aquele homem não temia a Deus e muito menos se importava com os homens. E eu lendo em outra tradução, em outra Bíblia que eu tenho, aquele homem ali representa a Deus, aquele juiz injusto. Ele faz a representação de Deus. E aquela viúva ali, aquela mulher de tanto importunar aquele homem ali, ele fala: não, agora eu vou. Porque eu sei, se eu não for, ela não vai parar. A palavra de hoje é: você não vai parar. Diga para esse amado que está do seu lado: você não vai parar. Foi ministrado aqui, queridos, se eu não me engano, foi no domingo. Palavra origem. Aquele jovem cercado aqueles elásticos. E as adversidades da vida vindo, você não vai conseguir, você vai parar. E ele: não, eu vou conseguir. Eu vou conseguir. As lutas têm sufocado. As coisas desse mundo têm sufocado. E as pessoas têm perdido a conexão com Deus. As pessoas têm deixado de buscar a presença do Senhor. Persistir. Lucas capítulo 7, se puder me ajudar no telão aí com os versículos. Lucas capítulo 7, versículo 4. Centurião. Aquele homem, centurião de Cafarnaum. E chegando eles junto de Jesus, rogando-lhe muito, dizendo: é digno que lhe concedas isto. 5. Porque ama a nossa nação, e Ele mesmo nos edificou a sinagoga. 6. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, ouviu-lhe o centurião, uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno que entres debaixo do meu telhado. Aqui, querido, aquele centurião, ele envia homens até Jesus. Quando ele envia aqueles homens até Jesus, diz o texto que eles imploram para que Jesus chegasse até o seu servo.
Mais uma vez, Deus está falando conosco. Não pare. Persista como aquela viúva. Vá atrás, corra. Lucas capítulo 19, versículo 4. Centurião de Cafarnaum cura. Lucas capítulo 19, versículo 4. Pode colocar para mim, por favor. E correndo adiante, subiu em um sicômoro para ver, porque havia de passar por ali. 5. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desça depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Libertação, salvação está chegando na tua casa, através dessa palavra. Aquele homem ouviu dizer que Jesus ia passar. A Bíblia diz que Zaqueu, ele era rico. Ele tinha grande fortuna. Ele poderia muito bem, já sabendo que Jesus passaria ali, ele poderia muito bem montar um palanque, ou mandar montar um palanque. Poderia ou não? Ele era rico. Alugar um carro de som, ficar de cima olhando Jesus passar. Mas não, ele teve a arma que ele teve na mão, ele olhou aquela árvore ali e falou assim, não, ali é o meu alvo. Ele olhou para aquela árvore, para aquela figueira brava, correu até aquela árvore, querido. E ele subiu nela, não, eu vou ver Jesus. Eu vou ver Jesus, eu vou restabelecer a minha conexão com o Pai. Jesus passando com a sua comitiva, olha para aquela árvore, que isso? Esse é dos meus, esse é bom, esse é corajoso. É isso que Jesus quer ver em mim e você, atitude. Suba na árvore, suba no poste, suba na escada, grite, pule, mas chame a atenção do mestre. Faça como aquela viúva, não pare de chegar diante do juiz iníquo. Fala, juiz, faça-me justiça. E quando Jesus olha para Zaqueu, fala, homem, desça dessa árvore, hoje me convém pousar em tua casa. Olha a salvação chegando na tua casa aí, querido, toma posse dessa palavra. Suba na árvore nessa noite. Deus é contigo, Deus é com a tua família, Deus é com a tua casa. Zaqueu desce da árvore depressa. E quando Jesus entra na casa dele, os que se dizem crente, os que poderiam estar com Jesus na sua comitiva, mas ele se assenta com pecadores? Ele come junto com pecadores? Sim, querido. Ele veio a esse mundo para resgatar aquele que estava perdido. E Deus nessa noite vai resgatar aquele que estava perdido na sua casa. Deus está vendo a sua atitude porque você rompeu nessa noite por chegar aqui nesse lugar. Só Ele sabe o quanto você enfrentou para poder chegar aqui nesse lugar. Para uns pode ter sido mais fácil, mas para outros foi uma batalha muito grande. Mas como foi ministrado aqui já nesse culto, na adoração, há anjos guerreando em cima desse lugar pela sua vida. Há anjos guerreando pela tua vida nessa noite. Marcos capítulo 4, versículo 35, por favor. Salvação. Agora vem livramento para a tua casa, querido. Agora vem livramento para a tua casa. Profetiza isso aí para o teu irmão aí. Ei, meu irmão, o livramento está chegando para a tua casa nessa noite. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe, passamos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que se enchia. E ele estava na popa do barco, dormindo sobre uma almofada. Diga para o seu irmão, Jesus está dormindo. Jesus está dormindo no meio da sua tempestade.
Diga para o seu irmão com a sua voz profética: ei, meu irmão, enquanto você está afoito, enquanto você está desesperado, Jesus está dormindo, Jesus está descansando. É esse alívio que Ele quer mostrar para você, é esse descanso que Ele quer mostrar para você, é essa aparência que Jesus quer mostrar para você. Ainda que o vento esteja forte, ainda que o barco esteja enchendo de água, Jesus está no seu barco. E os discípulos apavorados ali dizendo: mestre, não te importas que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta. E o vento aquietou e houve grande bonança. Recebe bonança da parte do Senhor, querido. Recebe bonança da parte do Senhor no teu espírito, no teu coração, na tua alma, na tua mente. Há descanso para a tua mente nessa noite. Há regozijo para a tua alma nessa noite. É esse lugar de alívio, esse lugar de descanso que o Senhor quer te conduzir nessa noite. Aleluia. Em toda a guerra, querido, em toda a vitória que nós recebemos, o que antecede uma vitória sempre é uma guerra, uma luta. Não adianta que nada recebemos de bandeja, nada recebemos de graça, nada recebemos facilmente. Tudo exige um esforço e um sacrifício. E nessa noite, assim como aquela viúva, Jesus, Ele quer restabelecer o contato com os filhos. Aqueles discípulos ali, desesperadamente, acordou o mestre, falou: Jesus, Jesus, ajuda-nos. Ajuda-nos porque o barco está se enchendo. Se desesperaram, irmão. Ficaram com medo de morrer. Os discípulos que caminhavam com o Senhor, que estava testemunha ocular dos milagres, vendo pessoas ressuscitar. Andou com Jesus, andou com o mestre. Mas mesmo assim eles temeram a morte. Mas quando Jesus chega, a tempestade se acalma. E Jesus, Ele traz a bonança. Ele traz alívio para o teu coração, para a tua casa, para a tua família nessa noite. O Senhor está restabelecendo uma conexão com o teu povo nessa noite. Marcos capítulo 5, versículo 28. Coloca para mim, por favor. Mais uma vez, uma manifestação de gratidão do Senhor, levando cura. Diz a palavra do Senhor assim: porque dizia-se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Quem quer tocar nas vestes do Senhor nessa noite? Quem quer tocar nas vestes do Senhor nessa noite? É preciso romper a multidão, querido. É preciso correr para o alvo. É preciso ouvir: não, você não vai conseguir. Você é impuro, você não pode tocar na orla do mestre. Você está sujo, o teu pecado está te consumindo. Mas o sangue de Jesus que te purifica de todo o pecado. É o sangue de Jesus que te purifica de todo o pecado. Não é o irmão, porque ele não sabe a intensidade da guerra que você luta. Às vezes ele olha a tua aparência, ele olha o teu rosto, você está sorrindo. Mas só Deus sabe a intensidade da guerra que você está vivendo. Só Deus sabe que você precisa romper no meio da multidão para tocar somente na orla do vestido de Jesus. Deus está falando comigo e contigo nessa noite, querido. Restabeleça o contato com o Pai. Se ora 5 minutos, dobra, ora 10. Se ora 15, ora meia hora. Se ora 1 hora, ora 2. Se ora 2 horas, ora 4. Se ora 4 horas, ora 8.
mas restabeleça a comunicação com o Pai nessa noite. É isso que Ele quer de você. Sabe por quê, querido? Muitas das vezes deixamos de receber algo da parte do Senhor. É porque Deus, Ele tem propósito na nossa vida. Mas muitas das vezes nós desacreditamos de nós mesmos. Deixamos de acreditar em nós mesmos. Porque as bênçãos do Pai já está estendida. Diz a palavra do Senhor que Ele está de braços abertos. E as mãos do Senhor estão estendidas para abençoar. Por isso Ele quer restabelecer um contato contigo nessa noite. Em Gênesis capítulo de número 32, versículo 22. Jacó no vale de Jaboque. Pode colocar para mim, por favor. Gênesis 32, versículo 22. Diz a palavra do Senhor. Naquela noite, Jacó se levantou, tomou suas mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-lo feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía, e Jacó ficou sozinho. Quando eu li essa passagem aqui, querido, quando Jacó fez atravessar aquele rio, as suas mulheres, os seus 11 filhos e todo o seu rebanho, diz a palavra que Jacó ele fica sozinho. Quando nós ficamos sozinhos, é lugar de intimidade, querido. Quando Jacó fica sozinho no vale de Jaboque, o que ele observa na sua frente? O próprio Deus. Deus quer restabelecer contigo um lugar de intimidade, querido. Deus, Ele quer restabelecer contigo um lugar de intimidade nessa hora. Quando Jacó ali se depara com aquele anjo e trava aquela batalha, diz a palavra que o anjo toca na rotura de sua coxa, porque ele lutou com aquele anjo até o fim do dia, querido. O que eu entendo com isso? Jacó persistiu ali. Ele falou, eu não saio daqui. Ó anjo, você não vai para onde você veio, antes de liberar uma bênção sobre a minha vida. Você não entendeu, querido? Você não sai daqui nessa noite, antes do Senhor liberar uma bênção sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua descendência. Deus separou essa noite para restabelecer um contato contigo. Jacó olha para aquele anjo e fala, não, você não vai sair daqui. Eu necessito que você libere uma bênção sobre a minha vida. E aquele anjo ali o abençoou. E Jacó foi abençoado. João capítulo de número 17, se puder colocar para mim. O que faz a conexão do homem com Deus? Jesus, ele é mestre em ensinar. Exemplo de tudo é Jesus. João capítulo 17 diz assim a palavra do Senhor. Jesus falou assim, e levantando-se os olhos ao céu, disse, Pai, é chegada a hora, glorifica a teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por único Deus, verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Jesus aqui em João, capítulo de número 17, ele restabelece, antes de ser preso, uma conexão direto com o Pai. Se o próprio Senhor, que se despiu da sua glória,
deixou toda a sua natureza celestial e veio a este mundo sofrer as mesmas paixões que nós sofremos, e se vira sobre para um monte com seus discípulos para orar, porque nós não vamos restabelecer uma conexão com o Pai? Será que nós não precisamos? Se o próprio Deus restabelece uma conexão com o Pai, por que nós estamos perdendo tempo? Oração. Estabelecer um contato com o Pai. Em Lucas 22, 39, diz assim a palavra do Senhor: Evangelho de São Lucas 22, 39. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem, para que vocês não caiam em tentação. E ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar: Pai, se queres, afaste de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Apareceu-lhe então o anjo do céu, que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais, intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. A palavra do Senhor diz que Jesus, quando ele vai ao Monte das Oliveiras, esta oração antecede a sua prisão. E ele fala para os seus discípulos: fiquem aqui, mas não fiquem à toa. Fiquem aqui estabelecidos, mas orem, para que vocês não caiam em tentação, para que vocês não venham cair em tentação. Orem. Jesus estava ali, subiu aquele monte para restabelecer uma conexão com o Pai. E quando Jesus começa a orar, diz a palavra do Senhor que o anjo do Senhor aparece na frente dele. E quando o anjo aparece na frente de Jesus, a oração fica mais intensa. Diga para o seu irmão que a tua oração seja mais intensa, querido. Seja mais intenso na presença do Senhor. Seja mais intenso nas suas petições. Seja como aquela viúva persistente, não desista. Implore, porque o dono da casa está nesse lugar. As bênçãos já estão estabelecidas sobre a tua vida. Ele só precisa ver a tua intensidade nessa noite. Monte das Oliveiras, lugar de intercessão. Chegou a intercessão na tua casa, querido. Quando Jesus estava no Monte das Oliveiras, lá orando, ele temeu também, querido, porque ele estava na sua natureza humana. E ele viu o que estava por vir sobre a sua prisão. Ele falou: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Não é um cálice, uma bebida, querido. Era cruz. Era o que estava sendo estabelecido por mim, por você nessa noite. Era o que estava sendo estabelecido pela tua casa, pela tua família. Era porque Jesus sabia que você está aqui nessa noite, buscando por alguém, chorando na presença dele. Esse era o cálice, lugar de intercessão. Diz a palavra que aquela viúva ali continuou persistindo naquele juiz. Aquele juiz chega para aquela mulher e fala: vou fazer-lhe justiça. Diga para o seu irmão: meu irmão, está persistindo? Se preocupe não. Deus já está fazendo justiça por você.
Se você está persistindo, Jesus já está fazendo justiça por você. Alguém passa, olha para a tua casa e fala assim, não dá nada. Ali, tem condição não. Zaqueu na árvore também não tinha condição. Era rico, tinha tudo. Não lhe faltava nada. Mas faltava a presença do Mestre. Ainda que esteja faltando a presença do Mestre na tua casa, Deus nessa noite está restabelecendo a aliança contigo. Ainda que muitos passam e falam assim, naquela casa não. Não vai haver mudança, vai sim, querido. Deus já deu a direção, nosso pastor, a Arca da Aliança vai invadir a tua casa. Você pode glorificar, você pode aplaudir o nome do Senhor por isso. Aquela mulher ali persistiu em se comunicar com aquele homem, porque havia um objetivo. Crente sem objetivo anda com os olhos tapados. Crente que não tem uma oração objetiva, ele não tem foco. Vou dizer, Jesus ia passando, a multidão acompanhava Jesus e um homem que não podia ver ouviu dizer que Jesus ia passar. Ainda que você não esteja vendo, mas você está ouvindo que Jesus vai passar. Você não está vendo, mas você está ouvindo que Jesus vai passar na tua casa. Você não está vendo, mas você está ouvindo que Jesus vai passar no seu trabalho. Você não está vendo, mas você está ouvindo que Jesus vai passar. Ele vai entrar com providência. Mas há uma atitude quando ele ouve dizer que Jesus ia passar, qual é a atitude dele? Grita! Ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Quem precisa de misericórdia aí, querido? Então grite na presença do Senhor, porque Deus vai invadir a tua casa. Deus, Ele precisa te ouvir. Aquele cego ali grita, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ele não viu, mas ouviu que Jesus, que o Mestre ia passar. Querido, nessa noite, Deus Ele quer restabelecer um contato contigo. Diz a palavra do Senhor que o véu do templo ele foi rasgado. Quando Jesus se manifesta, a sua criação, quando ele é entregue como ovelha, por amor de mim, por amor de você, diz a palavra do Senhor que o véu do templo se rasga, do alto a baixo. Mas há pessoas, querido, que está costurando o véu novamente. Há pessoas que estão costurando o véu novamente, você não entendeu. Há pessoas que parou de ter a comunicação com Deus. Mas, Eduardo, será que a pessoa tem a capacidade de costurar o véu novamente? Não, querido. Você não consegue costurar o véu, mas há pessoas que estão com a boca travada e não conseguem mais falar com o Pai.